Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me susterá. Se digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, me tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda havia. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Como é grande a soma deles, se os contasse, excede aos grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de... Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Este salmo, ele é muito pessoal para Davi. Talvez ele tenha sido escrito aí no século IX a.C. e posterior ao Salmo 51. Esse salmo tem como tema principal os atributos de Deus: a onipotência, a onipresença e a onisciência. Os salmos, meus queridos amigos e irmãos, não são, por assim dizer, necessariamente aquilo que Deus queria falar com os homens, mas aquilo que os homens queriam falar para Deus, em forma de poema, em forma de canção, para salmodiar o seu Criador. No Salmo 139, o salmista abre a sua alma, pede para que ela seja esquadrinhada por Deus. Davi, o autor do Salmo,
se coloca perante o olhar divino, que o conhece, e clama: sonda-me, ó Deus. Fala de seus pensamentos, abre seu coração ao escrutínio divino e se apresenta com toda a sua humanidade, com seus feitos, com seus defeitos, e diz de novo: sonda-me, ó Deus. Davi foi um jovem impetuoso, que se atreveu, com o risco de sua própria vida, enfrentar um gigante. É um homem também que sofreu perseguição mortal da parte de Saul, que fez um exército para ele a partir de pessoas mal-sucedidas e endividadas. Essas pessoas se tornaram uma lenda. São conhecidos como os valentes de Davi. Davi também é um homem que tem seu lado errado. Ele desejou e tomou para si a esposa de um dos seus soldados. E fez mais. Fez uma armadilha para que esse soldado morresse e ele ficasse com a mulher. Davi pagou um preço alto, porque dentro da sua própria família, da sua própria casa, houve abusos, violência e assassinatos. Mas Davi também um homem empático, misericordioso. É um homem que procura o descendente de Saul, seu perseguidor, e acha esse homem que mancava de uma perna e traz esse homem para sua casa e diz: você vai sentar na minha mesa e vai comer comigo e com a minha família. Você é recebido como um dos nossos. Este homem chamava-se Mefibosete. Um homem com o perfil de Davi. Um perfil tão humano, tão parecido com a gente, tão passional, convida Deus para sondar a sua vida através dos atributos divinos. Tem um filósofo antigo chamado Protágoras de Abdera, e ele tem uma frase interessante. Ele diz: o homem é a medida de todas as coisas. Davi, com toda a sua humanidade, seus erros, virtudes, se apresenta para ser esta régua, para ser esta medida. É um homem que quer ser medido por Deus. E para isso, ele usa a poesia, as figuras de linguagem, para assim exaltar os atributos de Deus. Para falar da onisciência, Davi diz assim: tu me conheces, sabes quando assento e quando me levanto, conheces o meu caminho, a palavra ainda nem chegou à minha boca e o Senhor já a conhece por inteiro. Para falar da onipresença, ele diz: para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no abismo, lá também tu estás. Quem sabe até um olhar profético de Cristo descendo ao Hades para pregar aos espíritos que estavam em prisão. E diz ainda: as trevas e a luz para ti, Senhor, são a mesma coisa. Para falar do Deus onipotente, Davi diz assim: tu formastes o meu interior, teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles determinado, quando nenhum deles havia. Davi entrega a Deus as suas memórias mais íntimas. Agostinho, um cristão, bispo de Hipona, na África, em seu livro As Confissões, ele diz assim: as coisas mais importantes da nossa vida são gravadas no espírito, onde
ninguém pode apagar. Agostinho, ele constrói um palácio da memória. Davi convida Deus a passear por este palácio, revivendo as suas memórias antes do seu nascimento. Ele diz: os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui formado e entretecido como que nas profundezas da terra. Ele sabia tudo que ele tinha feito, tudo que ele tinha passado, tinha um autoconhecimento na presença de Deus. Lá no Salmo 51, ele diz assim: o meu pecado está sempre diante dos meus olhos. Mas Davi era um homem que sabia confessar. Ele confessou o seu pecado a Deus. E é também um homem, muita gente precisa aprender isso, que sabe que foi perdoado por Deus, que não precisa de outros subterfúgios que às vezes fazemos, como uma regressão para se livrar de coisas antigas. Davi apenas confia em Deus, confia no seu amor, confia no seu perdão. E olha que ele não conhecia o Novo Testamento, porque o Novo Testamento diz claramente em 2 Coríntios 5:17, eu gosto disso: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Ou ainda o que está escrito na primeira carta de João 1:19, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Davi, meus irmãos, escancara a sua vida, desnuda a sua alma, se mostra por inteiro a Deus, abre seu coração sem máscaras para dizer: sonda-me, ó Deus, pois tu conheces o meu coração. Prova-me e me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. O que podemos aprender com Davi? Eu acho que durante todos esses séculos que esse salmo foi escrito, quantas pessoas não fizeram a oração de Davi? Quantas pessoas não se miraram no exemplo dele, mesmo sabendo de suas fraquezas, mesmo sabendo dos seus enganos, né? Paulo, lá na frente, Paulo diz assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Paulo passou essas lutas também, Davi também. Mas mesmo passando todas as coisas assim, podemos dizer: Senhor, sonda o meu coração, penetra na minha vida, me ensina, vê se há em mim algum caminho mau e me faz andar, me ajuda, Senhor, a andar por caminhos direitos. Podemos dizer: Senhor, como Davi, o Senhor me conhece. Davi disse: quando eu era uma massa informe, ele disse: Senhor, o Senhor me conhece porque o Senhor viu os meus primeiros ossinhos sendo gerados, sendo criados. O Senhor já tinha determinado os meus dias. Sabe o que eu acho? Para terminar, Davi era um homem que não sabia viver sem Deus. Vamos aprender isso com ele. Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Somente tu tens as palavras da vida eterna. Esse salmo é um convite para a gente se voltar para Deus. De forma pessoal. Eu comecei dizendo que é um salmo pessoal. Se voltar para Deus de forma pessoal. E poder dizer: sonda-me. Vou parar por aqui. Que Deus abençoe a todos. Este é o canal A Sublimidade das Palavras e eu sou o pastor Josias. Deus abençoe. Um abraço a todos. Até mais.